Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. E como vocês já sabem, nesse canal a gente acredita que o bom conteúdo teológico pode tornar a nossa vida cristã muito mais enriquecida e ampliada. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como o evangelho muda a nossa percepção sobre as superstições. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cristão e as superstições. Você acredita em superstição? Você sabe o que o evangelho diz a respeito disso? Você sabe como o cristão tem que lidar com as superstições? Então fique aí que você vai ver isso no vídeo de hoje. Então, como vocês sabem, quando a gente se torna cristão, nós temos uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo. Então, a gente não pode enxergar mais, ou a gente não deve enxergar mais a realidade, assim como, por exemplo, um agnóstico enxerga a realidade. Vou te dar um exemplo. Um agnóstico enxerga a realidade como se Deus não fosse um Deus pessoal. Por exemplo, um agnóstico acredita que Deus existe, mas ele não acredita que Deus é pessoal, ou seja, que Deus se envolve na realidade, que Deus ama o ser humano. Ele acredita que Deus criou e pronto, foi embora e agora é cada um por si. Então, o agnóstico acredita dessa forma. Então, se é assim, um agnóstico, ele não entende, por exemplo, existem regras universais que a gente deve seguir, como, por exemplo, amar o próximo. Por quê? Se ele não acredita que Deus se envolve com a humanidade, então por que Deus vai querer o bem dos outros? Por que Deus vai se envolver com os outros? Ou por que Deus vai querer saber o que você faz sobre a sua vida? Você está entendendo? Agora, um cristão já pensa diferente. Um cristão entende que Deus existe e que Deus nos ama. Não só nos ama, Deus se importa com o nosso comportamento e com a forma com que a gente trata os outros. E por isso, a nossa visão sobre o mundo é diferente. Agora, um cristão também entende que a visão dele acerca da superstição ou das superstições é diferente. E eu quero que você entenda um pouco mais sobre isso. O texto que eu vou usar como base para o que a gente vai falar aqui se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, esse é o texto que a gente vai ter como base. Mas antes, eu quero que você entenda o que é superstição. Olha, superstição é o seguinte, segundo o dicionário, superstição é a crença sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, como, por exemplo, a pessoa diz assim, ela tem uma crença que se ela passar debaixo de uma escada, ela vai ter azar, então ela não passa. Então cria uma falsa obrigação. Faz temer coisas inofensivas, como, por exemplo, eu não passo na frente de gato preto, né? Então isso é uma crença inofensiva. Então, essa crença vai gerar em nós um temor com coisas inofensivas. Então, a gente começa a ter medo, a depositar confiança em coisas absurdas. Então, é isso que é superstição. Superstição é uma crença sem base na razão, sem base no conhecimento, sem nenhuma relação entre os fatos. Então, eu quero mostrar para você agora algumas superstições que existem no Brasil. Por exemplo, não passar debaixo de uma escada, dá azar. Sexta-feira 13 é o dia do azar. Sonhar com enchente é sinal de desgraça na família. Sair da cama e pisar primeiro com o pé esquerdo é azar pelo resto do dia. Acreditar e dirigir sua vida através de signos. Olha, tem gente que é crente e acredita em signos, por exemplo, e não sabe que se você acredita em signo, você está dizendo que toda a sua vida é dirigida simplesmente pelo fato de um dia, o dia que você nasceu, os astros, né, as estrelas e os planetas, naquele dia, né, estavam de determinada forma. Então aquilo determina agora quem você é, como você se veste, o que vai acontecer na sua vida. Então é isso que significa signos, né? É isso que uma pessoa que crê em signos, ela acredita. E tem muito cristão que acredita nesse tipo de superstição, que são crenças sem base na realidade, que são crenças sem base no conhecimento, na razão, como a gente já falou. E agora eu quero ressaltar aqui também uma coisa. Existem superstições evangélicas. Você sabia disso? Existem superstições evangélicas, como, por exemplo, ser cristão significa ir à igreja aos domingos. Tem gente que acredita nisso. Ser crente é ir à igreja aos domingos. Isso é uma superstição já no meio do povo cristão. Por exemplo, a oração do pastor tem mais poder
do que um membro comum. Tem gente que acredita nisso. Ó, falar em línguas durante o culto é sinal de espiritualidade. Isso já se tornou uma superstição. Isso não tem base na razão, não tem base bíblica para acreditar nisso. Isso é apenas uma superstição. Outra coisa, coisas ruins acontecem na minha vida e no meu casamento porque os meus familiares tiveram algum pecado no passado. Tem gente que acredita e tira toda a responsabilidade de si mesmo quando comete algum erro dentro da sua família, porque elas acreditam que todo mal que acontece na casa dela, na família dela, se deve ao simples fato do pai ou da mãe dela ou do avô dela no passado ter cometido algum erro. Isso também é uma superstição cristã. Uma outra coisa, deixar a Bíblia aberta dentro de casa espanta o mal. Outra superstição. Outra coisa, Satanás e os demônios são responsáveis por certos comportamentos negativos que os seres humanos apresentam. Por exemplo, os espíritos de inveja, espírito do medo, espírito do ódio, espírito da fofoca, do adultério. Então, tem gente que acredita, isso já se tornou uma tremenda superstição no meio evangélico, que tudo que alguém faz de errado é um tipo de demônio. Se a pessoa faz uma fofoca, é o demônio da fofoca. Se a pessoa adultera, é o demônio do adultério. É o espírito do adultério. E nunca as pessoas são responsabilizadas. O que eu quero dizer para você, com isso tudo até aqui, e a nossa primeira lição, é que as superstições, elas infantilizam a nossa fé. Grava isso. As superstições, elas infantilizam a nossa fé. E é por isso que pastores sempre tentam nos envolver com superstições. Porque assim, com uma fé infantil, fica muito mais fácil da gente ser manipulado por falsos mestres e falsos profetas. É por isso, então, que muitos falsos mestres apelam para essas superstições evangélicas. Eles acreditam, por exemplo, na corrente do amor, na corrente da saúde, na corrente do tapete de fogo, como a gente vê lá na IURD, né? A Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja cheia de superstições evangélicas. Então, eu e você que queremos ter uma fé madura, nós não podemos dar crédito às superstições comuns do povo brasileiro e as superstições evangélicas, que também é muito comum entre o povo cristão brasileiro, como, por exemplo, também colocar um copo d'água em cima da televisão. Tudo isso são crenças sem base na razão, crenças sem base na Bíblia, sem base na fé cristã. Agora, você sabe por que o povo brasileiro ele cai tanto em superstição? Ele acredita tanto em superstição? Isso se deve às nossas matrizes étnicas. Nós somos um povo formado por portugueses, índios e negros, africanos. Povos que são supersticiosos. Povos que têm muitas superstições. Isso eu não estou falando mal dos povos, tá? Não tem nenhum problema. Eu só estou falando que a nossa matriz étnica nos faz ser mais suscetível a acabar acreditando nessas coisas. Então é por isso que o povo brasileiro é tão supersticioso. Agora, qual é o grande problema com isso? Por que eu e você não podemos acreditar nessas superstições? Porque a superstição, ela mina o nosso senso de identidade, de propósito, de futuro, que a palavra de Deus, nos diz. Pense no seguinte: se você acredita, por exemplo, e dirige a sua vida através de um horóscopo, você acredita que toda a sua identidade está baseada naquilo que o horóscopo diz. Ah, o horóscopo disse que eu sou uma pessoa nervosa, que eu sou uma pessoa que só vai saber lidar com pessoas do signo tal. Você está entendendo? Então a minha identidade está sendo formada por um tipo de superstição. Só que a palavra de Deus diz que eu sou um filho, que eu faço parte da família de Deus, que eu sou um sacerdote. Então, eu preciso entender a minha identidade com base na palavra. O meu futuro com base na palavra, não no que alguma superstição diz. Então, se eu passar na frente de um gato preto, isso não significa que eu vou ter azar. Por quê? Porque eu tenho o meu futuro garantido por Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Você está entendendo? Então, eu quero trazer para você aqui agora 3 lições sobre o porquê um cristão vive a sua vida somente baseado na palavra de Deus. Olha só. Primeira lição é: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa primeira lição. Está lá, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada. Amados, eu e você, se você é crente, você precisa entender o seguinte: a Bíblia, ela é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. E se ela é a revelação de Deus, você só pode ter como base para a sua identidade, para o seu propósito, o que a Bíblia diz, e não o que uma superstição diz, e não o que você acha sobre você. Você está entendendo? Segunda coisa, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Ou seja,
Nós cremos que a Bíblia é a forma de Deus nos revelar a nossa identidade, o nosso propósito e nosso futuro. E é nisso que nós temos que lutar para permanecer. O apóstolo Paulo fala para o Timóteo: Timóteo, luta para permanecer nisso, no que você aprendeu. Então nós aprendemos através da palavra de Deus que nós somos família de Deus. Nós aprendemos através da palavra de Deus que nós somos seus filhos. Nós aprendemos também que nós temos um propósito aqui na Terra, de ser sal da terra, luz do mundo. Nós aprendemos também que nós temos também um futuro garantido. Então, tudo isso é uma coisa verídica ao nosso respeito. Isso é uma verdade ao nosso respeito. E nós precisamos tomar isso pela fé. Agora, quando nós colocamos a nossa fé, por exemplo, eu vou pedir para o pastor ungir a chave do meu carro, mas eu sou uma pessoa completamente negligente no trânsito. Então, eu prefiro acreditar que Deus vai abençoar a chave do meu carro para eu não bater, do que eu assumir a responsabilidade que eu sou de Deus e eu ter que dirigir meu carro com segurança. Isso nos torna pessoas maduras. Dirigir a sua vida pela palavra de Deus vai te tornar uma pessoa madura, vai te tornar uma pessoa mais consciente, vai te tornar uma pessoa muito mais firme na fé cristã. E não para por aí. Olha só a nossa terceira e última lição. A Bíblia é a forma que Deus se revelou ao Salvador através do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Pois desde a infância sabes as sagradas que pode fazer-te sábio para a salvação, que pela fé há em Cristo Jesus. Então, não somente você tem que acreditar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus, não somente você tem que dirigir a sua vida através da Bíblia porque ela é a palavra de Deus, mas é somente através da palavra de Deus que nós encontramos a fé em Cristo Jesus. Essa fé que você diz ter recebido. Então, olha como a Bíblia é importante para a gente. Então, amados, o nosso anseio por segurança, felicidade e justiça só podem ser correspondidos pela palavra de Deus e por Jesus. Você não pode continuar buscando uma resposta rápida para a sua vida através de uma superstição. Você precisa ter como base para a sua vida a palavra de Deus. Amém? Então é por isso, pessoal, que todo cristão não crê em superstições. Ele não acredita em azar, ele não acredita em sorte, sabe por quê? Porque ele sabe que a identidade dele está em Cristo Jesus. Ele sabe que o que vai definir o dia dele não é se ele passou na frente de um gato preto, se ele passou debaixo da escada, se ele fez um devocional dele. Ele sabe que o que vai definir o dia dele é ele crer em Cristo Jesus. Ele sabe que o que vai definir o dia dele é porque ele agora está em Cristo. Ele é uma nova criatura. Isso vai trazer responsabilidade para a vida dele. Isso vai fazer ele lidar com as coisas da vida dele com mais responsabilidade e saber que ele tem segurança. Por quê? Porque ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, quem dirige a vida dele é bom o suficiente para ele ter fé nisso. Amém? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Se você ficou até aqui, se esse vídeo foi importante para sua vida, curte esse vídeo, sabe? Comenta aí nesse vídeo pra gente. Se inscreve no canal. Envia esse vídeo para alguém que você conhece que ainda acredita em superstição. Beleza, pessoal? Então estamos juntos. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.